Segunda-feira, né, eles vão começar as investigações com a nova indicação da Suprema Corte. Senadora Harris, você vai estar lá. A gente sabe que a corte, a maioria é conservadora. Eu queria, inclusive, em relação ao aborto e aqui nos Estados Unidos, vice-presidente Pence, você era o governador de Indiana. Se isso for retraído, o que você acha que Indiana vai fazer? Você gostaria que eles banissem todos os abortos de lá? Obrigado pela pergunta. É uma pergunta muito importante. O povo precisa saber que o general Soleimani, iraniano, que matou muitas pessoas quando a oportunidade aconteceu e nós sabíamos que ele estava indo para Bagdá matar mais americanos, nós não hesitamos. O presidente Trump não hesitou. Joe Biden, por outro lado, e Kamala Harris estão criticando as ações que tomamos contra o Soleimani. É inexplicável esta atitude. O que diz respeito a Joe Biden, eu entendo, porque a história mostra que Joe Biden opôs a muitas das coisas que foram feitas contra o Bin Laden. Não podemos ter um supremo líder que não tem a proteção dos soldados como uma prioridade absoluta. No que diz respeito à Corte Suprema dos Estados Unidos, o presidente Trump e eu não podíamos estar mais animados com este candidato, de ver uma juíza desta qualidade. Ela é uma mulher brilhante. Ela vai trazer uma experiência muito grande e vai defender o direito das famílias americanas. A nossa esperança é que a semana que vem ela vai receber um tratamento melhor do que o juiz Kavanaugh recebeu quando foi nomeado. Nós não deveríamos atacar a sua fé. O presidente do Comitê Judiciário Democrático, quando o juiz estava sendo confirmado pela Corte de Apelos, expressou preocupação sobre a dogma de sua fé. Era uma preocupação. Eu sei que aqueles que são nomeados estão sendo atacados porque são católicos, porque pertencem a grupos católicos. Muito Isso é um obrigado, absurdo. vice-presidente. Seu tempo acabou. Vice-presidente, quando ela for ouvida, ela será respeitada e ela será confirmada. Senador Harris, você é a senadora e também a procuradora-geral da Califórnia. Se Roe v. Wade for trazida de volta, o que você acha que a Califórnia deveria fazer? Né? Você acha que eles deveriam seguir? Obrigado, Susan. Joe e eu somos pessoas religiosas e eu acho que é um insulto sugerir que a gente acharia ruim que alguém também fosse religioso. E Joe, se ele for eleito, ele vai ser apenas o segundo católico praticante a ser eleito a presidente do país. Sobre essa indicação da juíza, Joe e eu somos claros, como a maioria das pessoas, 27 dias antes de decidir quem será o próximo presidente do país. E antes dessa conversa, o povo fala, mas pode fazer no ano ou na época de eleição, mas a gente está no meio de uma eleição. Mais de 4 milhões de pessoas já votaram. Pessoas estão no processo de votar agora. Então, Joe, tal como o povo americano tem sido claro, deixa o povo americano preencher a vaga na Suprema Corte. E, como você falou, Susan, as questões perante a gente no momento são bem sérias. E eu sempre vou lutar pela liberdade de uma mulher decidir por si mesma o que fazer com o próprio corpo. Mas vamos considerar o que também está perante a Suprema Corte. Não é só isso. Também é o sistema de saúde. A gente está no meio de uma pandemia. 210 mil pessoas morreram. E 7 milhões de pessoas tiveram, talvez o que vai ser considerado no futuro, uma condição persistente porque tiveram coronavírus. Donald Trump está na Suprema Corte agora tentando tirar esse ato, essa lei,
E tem que repetir isso. Isso significa que não vai ter mais proteções, se eles ganharem, para pessoas com condições pré-existentes. Isso significa que mais de 20 milhões de pessoas vão perder a sua cobertura de saúde. Se você tem menos de 26 anos, você não pode mais ficar no plano de seus pais. E o contraste não podia ser mais claro. Eles querem tirar o Affordable Care Act e Joe Biden quer expandir. Você quer cobertura privada ou pública, a gente quer levar essa elegibilidade até 60. Isso é liderança real. Você mencionou antes, o vice-presidente pensa que o presidente estava... O presidente queria manter proteções para as pessoas com doenças pré-existentes. Mas agora esse novo projeto que está sendo proposto, que tiria o Affordable Act, o presidente Trump diz que iria proteger, sim, pessoas com doenças pré-existentes, mas ele não explicou como ele iria fazer. E essa foi uma das partes mais difíceis de ser aceita quando estava tentando passar o Affordable Care Act. Como que você vai garantir que as pessoas ainda têm seguro de saúde barato? Deixe-me dizer a primeira pergunta é o seguinte. Eu tenho muito orgulho de ser vice-presidente de um presidente que respeita a santidade da vida humana. É um dos casos que discordamos. Joe Biden e Kamala Harris, eles querem promover o aborto através das taxas, aumentar o orçamento dessas clínicas. Eu não sei como a juíza nomeada vai se sentir a esse respeito, mas eu sei o que nós pensamos. Quando falamos sobre o Supremo Tribunal, o povo precisa saber. Você e Joe Biden vão estar na corte quando ela for confirmada? Vocês conhecem a história de todos os casos que aconteceram quando nomeados foram confirmados. Vocês querem aumentar o número de juízes na Suprema Corte para mudar o que é do seu interesse pessoal. Isso é um absurdo, mudar as normas, os regulamentos da Suprema Corte simplesmente para se encaixar e beneficiar a sua agenda pessoal. Você e Joe Biden, de alguma forma, se ganharem esta eleição, vão controlar a Corte Suprema? Sou tão feliz que a gente fez uma lição de história. Vamos continuar essa lição. Responda a minha pergunta. Vice-presidente, eu estou falando. Em 1864, um dos heróis políticos do presidente como o meu é o Abraham Lincoln. O Abraham Lincoln, ele estava prestes a ser reeleito e 27 dias antes das eleições. E uma vaga na Suprema Corte se tornou disponível. Abraham Lincoln estava não só liderando a Casa Branca, mas também o Senado. Mas o honesto Abe disse que não é a coisa certa a fazer. O povo americano tem que dizer quem que eles querem que seja o presidente, e aí aquela pessoa deveria decidir quem que vai servir numa vaga vitalício na Suprema Corte. Então Joe e eu somos bem claros, o povo americano está votando agora e deveria ser a decisão deles de quem deverá servir nesse órgão mais importante durante a vida toda. Senador Harris. Eles estão voltando agora e eles querem saber se o presidente Biden vai aumentar o número de juízes se vocês não conseguirem aquilo que vocês querem hoje. Você não respondeu a pergunta. O povo merece uma resposta. A resposta é sim. Eles vão aumentar o número de pessoas se ganharem para poder contrabalançar os democratas e republicanos na corte, na Suprema Corte. Esse ticket, desde o começo, se formos reeleitos, vamos manter como falar estão sobre hoje. Encher a Suprema Corte. Estou prestes a fazer isso.
A administração Trump-Pence, e eu faço parte do comitê judicial do Senado, e eu tenho testemunhado os juízes que eles têm escolhido para vagas vitalícios para as cortes. Pessoas que são puramente ideológicos, pessoas que têm sido visto por que organizações legais que eles são incompetentes. E sabia que das 50 pessoas que o presidente Trump indicou à Corte Federal, não tem um negro. É isso que eles têm feito. Você quer falar sobre empacotar ou... A Corte, vamos falar sobre esse assunto. Muito obrigada, senadora. Vamos falar sobre o assunto em relação eu preciso que ela não, eu quero que fique claro que ela não respondeu a minha pergunta. O povo americano precisa de uma resposta. Obrigada, vice-presidente.